os principados e potestades, os seres espirituais do mundo invisível, as forças pneumáticas do mal nas regiões invisíveis, as forças espirituais, as forças mediúnicas malignas que querem penetrar, obcecar, dominar, constranger, oprimir, sujeitar, moldar, condicionar, viciar a mente humana, atingem indivíduos tanto quanto atingem o inconsciente coletivo de uma geração inteira, ou de várias gerações. E é um processo que eu já expliquei muitas vezes que se retroalimenta. A produção individual dos pensamentos, dos sonhos de cada um de nós, das angústias, dos pesadelos, das crenças, das produções culturais variadas, das poesias, dos ódios, dos sentimentos confusos, das frustrações, das amarguras, das escolhas de natureza política, econômica, social, ideológica, religiosa, todas essas coisas que compõem a expressão, o vazamento, o que de nós emana, querendo nós ou não querendo nós, sabendo nós ou não sabendo nada, mas acontece independentemente da gente, está acontecendo o tempo todo. Essas coisas são a comida, é a produção humana que alimenta principados, potestades, espíritos malignos, se alimentam de toda a produção da maldade humana, do ódio humano, da indiferença humana, da nossa perversidade, da nossa total falta de irreverência, da nossa morte, do carinho, do respeito, do amor à vida. Esses entes espirituais malignos se alimentam dos despachos da nossa perversidade, daquilo que a gente arreia como desejo maligno contra o próximo ou contra a vida, seja isso consciente ou seja inconscientemente. Eles comem isso, assim como lá em Gênesis diz que a serpente, que é uma imagem simbólica do tentador ali no Éden, no capítulo 3 do Gênesis, diz que ela passa a se alimentar do pó da terra, e é só uma figura, porque é claro que as serpentes não comem pó da terra, elas só é uma imagem, porque como elas rastejam e o homem anda, e depois se diz que ela morderia o calcanhar dele, aludindo a uma profecia relacionada ao Messias que viria, mas é outra história que eu não vou falar aqui agora. Mas essa imagem de o homem anda, levanta poeira e a serpente vem, sempre na intenção de morder seu calcanhar, constrói essa imagem de que essas forças espirituais do mal se alimentam da produção do caminhar humano. Quando eu ando em amor, eu não alimento nada disso. Eu alimento outras dimensões. Como Paulo diz escrevendo aos Efésios, quando eu ando em amor, em bondade, em graça, em justiça, em verdade, em sinceridade, buscando pureza de coração, amor ao próximo, respeito pelos diferentes, concordando ou não concordando eu, quando eu tenho essa atitude de Cristo e eu aprendo a ir pensando conforme os pensamentos de Jesus, que são os mandamentos do Evangelho, que são resumidos a amar o próximo como a si mesmo. Quando eu vivo assim, Paulo diz aos Efésios que eu
manifesto perplexidade a anjos, a seres espirituais elevados. Anjos aprendem comigo que sou um verme ambivalente, que sou um mamífero, que evoluí como mamífero, mas ganhei o sopro da divindade e a consciência do eterno, de modo que eu sou uma síntese de mortalidade e de infinitude. Eu sou uma síntese do que é completamente terminal fisicamente e daquilo que não conhece fim de existência. Eu sou a síntese dimensional mais chocante que anjos e principados e potestades veem, a tal ponto que Paulo diz que esses seres espirituais, quando existe uma igreja verdadeira, feita de gente verdadeira, que anda no amor de Cristo, no Evangelho, e que ama o próximo como a si mesmo, independentemente de quem é o próximo, isso choca principados e potestades, perplexifica anjos diante da graça de Deus que controla mamíferos predadores e os vai fazendo se transformarem em entes angelicais, cheios do Espírito de Deus e da alegria de Deus e do amor de Deus e da alegria de Deus na vida deles. Isso choca todo mundo. Choca anjos e choca seres malignos. Porque esses seres se alimentam, assim como seres espirituais do bem aprendem a sabedoria, como Paulo diz, aprendem a sabedoria com esses que vivem a realidade do Evangelho, no meio de tanta ambivalência e ambiguidade, que é o que caracteriza a nossa vida nesse corpo mortal. De um outro lado, as forças espirituais malignas se alimentam da malignidade da minha existência, da sua, do nosso conjunto social, alimentam-se da produção planetária coletiva,